Olá, meus amigos e amigas, olha eu de volta aqui. Para quê? Para que você voltou, professor? Nós voltamos após a gravação do nosso pacote de física, que já está disponível no Estúdio Aulas, para gravar dicas de física. Então nós vamos tratar de conceitos pontuais em cima de questões de quem? Do IDECAM, que é a nossa banca referência. Então eu irei fazer várias dicas. E cada dica eu vou trazer alguns conceitos básicos que vocês precisam ter para enfrentar qualquer questão da banca do IDECAM, certo? Então eu vou começar agora com a parte inicial, que é a parte cinemática. Velocidade, espaço, tempo, deslocamento, certo? Então a gente vai iniciar esse projeto e nós vamos estender esse projeto de agora até um dia antes da prova de vocês, certo? Então vai ter muito material para vocês verem, estudarem, certinho? Então a gente vai estar junto nessa luta, certinho? Joga na tela pra gente começar. Tá aqui no Estúdio Aulas, já existe o meu pacote lá, são 24 aulas de física, 8 aulas para cada frente, 8 aulas de física 1, 8 aulas de física 2 e 8 aulas de física 3. O pessoal já comprou, gostou, porque é bem didático, certinho? Tá aqui, ó, esse é o nosso lema. Junto vamos passar, certinho? Estou com vocês, contem comigo, professor Alisson Bernardi, na parte de física aqui do Espaço Campus e o Estúdio Aulas, certinho? Vamos começar com a questão do IDECAM, que é a nossa banca de referência, uma questão de professor de física? Não, professor de ciências, vai abordar física, química, biologia, certo? Então, essa questão é uma questão mediana para professor, certinho? Se é uma questão mediana para professor, é muito possível que caia uma questão neste nível para você que vai fazer o CFP, para você que vai fazer o CFO do CBMDF, certinho? Então vamos iniciar o nosso estudo. Como é que acontece? Vamos ler a questão e tentar tirar a maior quantidade de informações possível. Um veículo percorre 400 metros de uma trajetória. Beleza, então a gente já sabe que ele percorreu 400 metros de uma determinada trajetória. Com velocidade constante, ou seja, ela não mudava durante esses 400 metros, 880 metros por segundo. Então ele percorreu 400 metros a 80 metros por segundo. E os seguintes, ou seja, ele começou outra trajetória de 1.200 metros, com velocidade também constante de 60 metros por segundo. O que ele quer? Ele quer a velocidade média do veículo durante o trajeto. Então, funciona assim, ó. Então, o meu corpo saiu de uma posição até determinado local ou posição que nós delimitamos pelo espaço percorrido que ele nos deu, tá aqui, ó, 400 metros, ele possui uma velocidade, e a velocidade era de 80 metros por segundo. Depois ele iniciou outra trajetória, ele saiu desta posição até esta outra posição, e nós sabemos quanto ele percorreu. A banca disse, ó, ele disse, e os 1.200 seguintes, certo? 1.200 metros seguintes. Então ele percorreu mais 1.200 metros com outra velocidade, uma velocidade de 60 metros por segundo. O que a banca quer? A velocidade média do veículo no trajeto. Então ele quer, ó, a velocidade média nesse trajeto. Então aqui tem 3 conceitos que nós precisamos entender: deslocamento, essa velocidade em cada trajeto e a velocidade média final. Vamos tentar entender isso aí rapidamente? Como é que funciona? Nosso deslocamento escalar. Qual a ideia principal? A ideia principal é a seguinte: vocês precisam desenhar. Nas minhas aulas eu sempre desenho. Por quê? Porque o desenho é uma ferramenta essencial para você aprender física, não tem jeito, certo? Eu tenho o meu corpo que se encontra em uma posição inicial, eu determinei, ele vai se deslocar até chegar numa posição final, x. Então, posição inicial, índice 0, x0, posição final, x. Eu tenho o meu corpo na posição inicial com o tempo t0, é o tempo que eu inicio a marcação desse movimento. É igual no nosso TAF, na corrida. Você vai iniciar a corrida com 1 minuto? Já não, você vai iniciar do zero. Então eu estou iniciando aqui o meu deslocamento, ele sai desta posição inicial e chega na posição final. Aqui nós temos 2 conceitos, ó, a variação do espaço, que é o espaço final menos o espaço inicial, ou a posição, que aqui é o caso, né?
posição final menos posição inicial, e a variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Em termos práticos, só pensar assim, ó, o meu corpo saiu da posição inicial 0 metros e no tempo inicial 0 segundos. Chegou na posição final 10 metros e no tempo de 2 segundos, ou seja, ele levou 2 segundos para sair daqui e chegar aqui, da posição 0 à posição 10. Então eu tenho que a minha variação do espaço ou deslocamento da posição é igual à posição final menos a posição inicial, que é 10 menos 0, que é de 10 metros. Metros é a unidade de variação de deslocamento, que é o nosso deslocamento escalar. A variação do tempo eu trato da mesma forma, tempo final menos tempo inicial. Vai dar 2, que é o tempo final, menos 0, que é o tempo inicial. 2 segundos. Pronto, esses são dois conceitos fundamentais que nós precisamos ter. O outro conceito é o conceito de velocidade. Já sabemos que o nosso corpo sai de uma posição inicial num tempo inicial e chega numa posição final num tempo final. Nós sabemos que existe um ΔX nesse intervalo e um ΔT nesse intervalo. Nós definimos essa velocidade escalar ou velocidade média nesta trajetória como sendo ΔX por ΔT. Eu já sei calcular ΔX, posição final menos posição inicial. Eu já sei calcular ΔT, tempo final menos tempo inicial. Qual a unidade dessa velocidade, professor? É simples. Qual é a unidade de deslocamento? Tá aqui, variação de deslocamento, é em metros. Qual a unidade de variação do tempo? Em segundo. Então, a nossa velocidade média vai ser dada em metros por segundo. Simples assim. Vamos enfrentar a questão agora. O que a banca pede? Ó, o veículo percorre 400 metros de uma trajetória. Tá aqui. Então, ele saiu deste ponto e chegou neste ponto. Nós sabemos que ele percorreu aqui, ó, um ΔX de 400 metros, certo? Com velocidade de 80 metros por segundo. Então, a velocidade definida, 80 metros por segundo. Ele percorreu outra trajetória, que foi outro intervalo aqui, ó. Que nesse intervalo houve um deslocamento de 1.200 metros, com a velocidade de 60 metros por segundo. Ele disse, tá? Que as informações estão aqui, ó, estão dadas, certo? Então, a primeira trajetória, 400 metros a 80 metros por segundo. Segunda trajetória, 1.200 metros a 60 metros por segundo. O que ele quer? Ele quer a velocidade média nesse trajeto todo, certo? Essa velocidade média, que vai ser a variação do espaço no tempo. Qual o espaço percorrido, professor? Basta olhar. Ele percorreu 400 metros mais 1.200. Então, o deslocamento total foi de 1.600 metros. Todo mundo está vendo aqui? A ideia é essa, ó. Ele percorreu 400 mais 1.200. Então, esse deslocamento total, olhando para a nossa figura, foi de 1.600 metros. Falta encontrar o ΔT, professor, que é o tempo que o meu carro saiu desta posição e chegou nesta posição. Como eu faço isso? Simples, eu aplico as relações. Ó, velocidade nesse primeiro trajeto aqui, ó, é igual espaço dividido por tempo. Aqui o que acontece? Nós temos que a velocidade foi dada, foi de 80 metros por segundo. O espaço percorrido, 400. O tempo, ΔT1, que é o do intervalo do primeiro trajeto. Então, esse ΔT1 é igual a 400 dividido por 80, que vai dar 5 segundos. A mesma aplicação eu faço aqui, ó, no segundo trajeto. Velocidade é espaço do tempo. A velocidade foi dada, 60 metros. O espaço percorrido, 1.200 metros. O tempo, eu não sei, eu vou descobrir. Então, esse meu ΔT, que é o tempo na segunda trajetória, é 1.200 por 60, que vai dar 20. Ou seja, o tempo total para sair desta posição inicial e chegar nesta posição final é a soma desses dois tempos. Então, esse meu ΔT é de 25 segundos. Pronto. Achei tudo que eu precisava, professor. Então, aqui, ó, é de 25 segundos. Aqui no cantinho mesmo eu respondo, ó, a velocidade média é 1.600 por 25, que vai dar 64 metros por
segundo perfeito, eu volto lá na questão e já tenho que essa minha velocidade média, já calculei 64 metros por segundo, que vai dar a letra D, certinho? D de destemido, que são vocês. Para finalizar, eu fecho com a seguinte frase: o destino não é o caminho que nos é dado, mas sim o caminho que cada um de nós decide seguir. Volta para mim, por favor. Então a ideia é essa, certo? Vamos aqui nas nossas dicas de física abordar esse tipo de conteúdo desta forma, de forma sintética e simples, para que vocês consigam entender os conceitos básicos que a banca IDECAM usa para enfrentar essas questões, certinho? Então, até a próxima dica de física.